Pessoal, deixa eu ver aqui, alterar layout. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre pós-farmacêuticos, tá? Bem, vocês vão entender que o que é importante a gente entender sobre os pós-farmacêuticos. É fato que poucos pós-farmacêuticos ainda estão no mercado, né, utilizando ele como uma forma farmacêutica final. A gente vai perceber que os pós, eles são muito mais utilizados como matéria-prima intermediária para nós obtermos uma forma farmacêutica sólida, exemplo de um comprimido, de uma cápsula de uma draga, ou até mesmo de um granulado, tá? Do que o pó propriamente dito. Mas é importante a gente conhecer as características ou propriedades físicas de um pó ideal para a obtenção de formas farmacêuticas semissólidas, tá? Então, é nisso que eu quero hoje, de alguma maneira, conversar com vocês, tá? Então, a gente vai ver aqui essa aula, né, com objetivos de se estudar os pós, né, vantagens e desvantagens, a tecnologia de obtenção de pós, isso é muito importante, tá? Como é que se dão os processos de tecnologia de obtenção de pós? A gente vai falar sobre pulverização, tamização, mistura e secagem, tá? Todos esses processos, gente, nós faríamos lá no laboratório. Mas eu vou tentar aqui exemplificar, e na nossa próxima aula de granulação, eu vou mostrar vários vídeos do processo de tecnologia de obtenção de pós, tá? E aí, claro, vamos ver quais os métodos, não se esqueçam, gente, não confundam, tá? Quais os métodos de caracterização e até controle de qualidade dos pós, dentre eles a granulometria, a densidade e o fluxo, tá? Então, granulometria, densidade e fluxo. De modo geral, gente, quando eu falo aqui de granulometria, densidade, alguém aí pode me dizer, alguém já teve contato com esse tipo de técnica, com essa metodologia? Ou já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Eu não consigo ver o chat, tá, gente? Não? Não, professora, eu não ouvi falar ainda. Não, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Começando com o conceito de pós, né? Então, o termo pó tem duas utilizações na farmácia. Pode ser usado para descrever a forma física do material, tá? Ou pode ser usado para descrever um tipo de preparação farmacêutica, ou seja, um tipo de forma farmacêutica. Toda a produção de uma forma farmacêutica sólida inicia sobre a forma de pó. Então, é o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? O pó, gente, desculpa, eu já estou um pouco com alergiazinha básica de manhã. Então, o pó, gente, os pós farmacêuticos, eles têm eles seguem dois processos de tecnologia. Um, quando ele é a própria forma farmacêutica, a gente tem aí em sachês com pós, né, pode ser pó, eu vou dar um exemplo para vocês, estomazil, que não é um pó, geralmente é um granulado, eu vou explicar por quê, mas nós temos aí, ó, pó Barla, por exemplo, que é um pó para chulé, né, ou para evitar a umidade nos pés. Ali você tem uma forma farmacêutica pó, pronta para o uso, tá?
Pós de uso interno, nós temos alguns também, né? Então, você pode ter a utilização do pó como uma forma farmacêutica e também você pode utilizar um pó para ser uma matéria-prima intermediária na obtenção de cápsulas, granulados e comprimidos, tá? Por isso que, na classificação de pós, nós temos os pós propriamente ditos, né? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui o meu ponteiro. Então, nós temos os pós propriamente ditos, tá? Os granulados, os comprimidos e as cápsulas. Eu pergunto a vocês, gente, qual a diferença que vocês enxergam visualmente entre um pó farmacêutico e um granulado farmacêutico? Qual a diferença? Olhando aqui, né, visualmente, qual a diferença entre pó e granulado? O que vocês podem me dizer? Tamanho da partícula. Perfeito. Primeira coisa, tamanho da partícula. Ótimo. Vocês estão vendo aí que a partícula do pó é bem menor do que a partícula de um granulado. Mais uma característica. A umidade. A umidade. Por quê, baby? É o Rodrigo, é? F. Rodrigo, por quê? A umidade. Porque, pelo que eu lembro das aulas, para um pó se tornar granulado, ele precisa ter uma certa umidade. Precisa ter uma certa umidade. Olha, os pós, eles têm mais coesão. Não vou dizer que eles têm mais umidade, tá? A água, ela é necessária para realmente fazer o processo de granulação. A água enquanto solvente, né? Porque você vai fazer uma massa, primeiramente você vai obter uma massa úmida para depois ter o granulado. Mas eu entendo que quando você enxerga aqui, você vê, né? Os granulados, eles são partículas maiores, por quê? O granulado, gente, é nada mais, nada menos que um aglomerado de pó. Né? É um aglomerado de pó em uma só partícula, o grânulo, certo? Mas olhando assim, de maneira bem detalhada, o pó ele é mais coeso. Veja que o pó, a gente tem aqui esses aglomerados aqui, né? Você tem partículas bem pequenas e partículas aglomeradas aqui. Por que isso acontece? Por conta da coesão, né? O pó, ele tem uma alta coesão. O que é coesão? A coesão é justamente essa atração que as partículas têm entre si devido ao tamanho dessas partículas. Por ter um tamanho de partícula muito inferior a um granulado, por exemplo, você vai ter aglomerados se formando ali por coesão mesmo. E, claro, tem probabilidade dos pós serem mais úmidos, né, ou absorverem mais umidade do que o granulado? Tem. Por quê, professora? Por conta da área de contato. Quanto menor o tamanho da partícula, gente, maior é a área superficial, ou seja, maior é a área de contato. Isso cai na prova. Então, escrevam aí. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a sua área superficial. Portanto, maior a sua superfície de contato. Por isso que os pós, eles têm propensão a absorver mais umidade quando comparados aos grânulos, que têm partículas menores, aliás, que têm partículas maiores e que, portanto, menor superfície de contato. Deu para entender isso aí? Sim. Rodrigo, muito obrigado. Você é sempre muito participativo, tá? Então, gente, saindo do grânulo, aliás, saindo do pó, a gente já falou um pouquinho do grânulo, da diferença, né? O grânulo tem uma outra característica que o grânulo tem. Se a gente olhar bem aí, se eu for fazer um ensaio de fluxo, gente, ensaio de fluxo é aquele ensaio em que eu vou ver quem flui melhor, quem escoa melhor, ou seja, quem é mais fácil de se retirar de um recipiente, o pó ou o grânulo? O que vocês acham? O que é mais fácil, né? Eu tenho um recipiente aqui, vamos supor que eu tenho um recipiente de boca larga, desculpa, gente, de boca larga, e qual dessas duas formas farmacêuticas aí é mais fácil de tirar de dentro, quer dizer, de repassar para fazer uma dose?
Ou seja, que tem um fluxo melhor, o pó ou o granulado? Quem flui melhor aí? O granulado. O granulado. O granulado, pronto. É só pensar fisicamente, né? O granulado, por quê? Você tem grânulos que tem uma forma, né? Ele não é completamente redondo, mas ele tem uma forma arredondada, né? E isso vai melhorar o fluxo desse pó. Além disso, as partículas são menos coesas, né? Porque ela já tem um tamanho suficiente para não permitir o quê? Por exemplo, essa formação de aglomerado aqui, que vai influenciar no fluxo desse pó. Então, muito bem. Então, quem flui melhor é o grânulo, tá? E vocês vão entender isso quando nós formos falar de comprimidos, por exemplo. Por que se faz a granulação antes de se obter um comprimido? Poxa, professora, mas eu não posso fazer comprimido a partir do pó sem fazer grânulo? Posso, mas eu só posso fazer o que nós chamamos de compressão direta. Eu só posso fazer a compressão direta de um pó para ele virar um comprimido se o meu pó tiver todas as características físicas necessárias para a sua compressão, o que é muito difícil de se ter. E quando se tem, é muito caro o recipiente. Então, geralmente se faz o quê? A granulação do pó, que é para melhorar o fluxo desse pó, para que ele seja para que ele seja comprimido, né? Vire um comprimido, para que se passe pelo processo de compressão. A mesma coisa, gente, é as cápsulas, né? A maioria das cápsulas também, claro, pode ter pó? Pode ter pó nas cápsulas, mas a maioria, muitas das vezes, a gente utiliza também os grãos para preencher cápsula. Por quê? Por conta da uniformidade, do fluxo, né? A gente vai perceber, quem não fez farmacotécnica 1 anteriormente, né? A gente vai ver que os processos de obtenção de formas farmacêuticas sólidas, eles dependem muito, muito do escoamento dos pós e grânulos por máquinas, né? Pelas máquinas que têm, geralmente, superfícies de alumínio e etc. Então, eles precisam escorrer, eles precisam escoar, né? E, claro, ter uma boa homogeneização, porque, olha só, na cápsula eu estou preenchendo o espaço. Então, eu preciso realmente que esse pó ou esse grânulo tenha um fluxo correto para que eu tenha uma ótima homogeneização desses recipientes, que, por sinal, já estão junto com o fármaco, né? Então, nós falamos aqui, gente, em 3 coisas super importantes. Primeiro delas, o Rodrigo falou, tamanho de partícula. Isso é fundamental para a obtenção de formas farmacêuticas sólidas, né? O segundo ponto é a questão da coesão, né? Quanto menor o tamanho de partícula, maior a coesão. Isso não é bom para o fluxo desses pós, né? Por isso que a gente faz a granulação. Terceiro ponto, sim, pronto, nós falamos de escoamento, de fluxo e homogeneização, né? Homogeneização dessa mistura. Então, vocês vão ver que são palavras, né? São termos que a gente vai usar durante todas as aulas. Tem alguém falando no chat aí, Kelton, alguma coisa? Professora, Oi? eu Diga. gostaria de saber qual é a diferença entre cápsula e encapsulado. Cápsula e encapsulado. Tá. Sim. A cápsula é a forma farmacêutica, né? Essas cápsulas convencionais que a gente já conhece aí, né? Que você tem um invólucro, né? 2 partes do invólucro, a parte do corpo e a capinha, e que você vai preencher isso ou com pó ou com grânulo. Isso é uma cápsula. O encapsulado ou a encapsulação é um processo farmacêutico, né? Onde você pode encapsular princípios ativos. E aí você pode fazer encapsulação com polímeros, você pode fazer encapsulação utilizando algumas manteigas, algumas ceras. O que no processo de encapsulação é como se você fosse criar uma cápsula interna para esse fármaco, para esse princípio ativo. E esse encapsulado vai em outra forma farmacêutica. Ele pode ir num creme, ele pode ir numa pomada, tá? Esse encapsulado pode também ir dentro de uma forma farmacêutica sólida, por exemplo, a própria cápsula. Então, o encapsulamento é quando você faz é como se fosse um revestimento especial sobre um princípio ativo. E geralmente você faz o encapsulamento quando você quer
uma liberação modificada. Ou você quer simplesmente proteger o fármaco, né? Não se usa adjuvantes, então. Claro que se usa adjuvantes. Os adjuvantes são necessários, você não consegue fazer Olha, eu falei o polímero é um adjuvante. Não dá para fazer encapsulação sem utilizar adjuvantes. Os adjuvantes farmacêuticos, né, que são as matérias-primas utilizadas na farmácia, elas são utilizadas para qualquer tipo de manipulação ou produção de fórmula farmacêutica que você queira fazer. Veja bem aqui, ó, no processo que eu estou mostrando para vocês, o IFA, que é, né, o meu princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo. É muito bom, gente, nós temos em mente que um insumo farmacêutico ativo, ele não necessariamente pode ser um fármaco, mas ele vai ser um insumo que vai ter atividade, alguma atividade biológica em uma forma farmacêutica. E aí, logo em seguida, eu tenho o quê? Os excipientes, que são, é a Cris que está falando, né? Sim. Os excipientes, Cris, são os adjuvantes farmacêuticos. Eu não consigo desenvolver uma forma farmacêutica sem os adjuvantes farmacêuticos. Entendeu? Sim, entendi. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Professora, Diga. sou eu, Kelto. Eu tava respondendo, só que eu tava sem microfone, tá? Agora eu peguei aqui e eu vou responder direito. Ah, tá, beleza. Então tá bom. Então, gente, eu estou fazendo um resumo, tá? A gente vai falar de cada etapa dessa. Então, nós temos o IFA, né? Vamos lá, vamos pensar na produção de fórmulas farmacêuticas sólidas. Eu tenho o IFA aqui, que é o meu insumo farmacêutico ativo. Esse IFA, ele é sólido, em sua grande maioria, os fármacos ou os IFAs são sólidos, em sua grande maioria. Não quer dizer que são todos sólidos, tá? E aí eu tenho os adjuvantes apropriados, né, para a obtenção de fórmulas farmacêuticas sólidas. Primeira coisa, eu faço o quê? A mistura desses recipientes. Aliás, gente, antes da mistura, vem o quê? Eu tenho aqui na minha bancada o IFA e os recipientes. Antes de misturar esses IFAs, esse IFA e recipientes, qual é o procedimento, qual é a operação farmacêutica que eu realizo? Alguém lembra aí? Qual a operação farmacêutica? O delineamento? Como? Delineamento? Tá, o delineamento é um processo importante para a gente chegar até o IFA, para a gente chegar até o recipiente. É o ideal, né? Mas eu falo uma operação farmacêutica. A gente não falou sobre operação farmacêuticas, minha gente, porque operação farmacêuticas a gente faz praticamente no laboratório. O que são operação farmacêuticas? Vou dar rapidamente uma pincelada, tá? Operação farmacêutica são todas as operações utilizadas na obtenção de uma forma farmacêutica. Vou dar exemplo: pesagem, trituração, maceração, tamização, a levigação é uma operação farmacêutica. Então, a operação farmacêutica é todo o processo que eu utilizo para a obtenção de uma forma farmacêutica. E a pesagem é uma das operações farmacêuticas mais importantes na obtenção de uma forma farmacêutica. Por quê? Depois que eu faço o delineamento, né, Rodrigo? Faço o delineamento e conheço a patologia que eu preciso, a qual eu vou ter que desenvolver um medicamento. Conheço as considerações, as propriedades fisicoquímicas do meu fármaco. E depois que eu conheço as considerações biofarmacêuticas, ou seja, como é que acontece, qual é a biodisponibilidade desse fármaco, né? Qual a biodisponibilidade que eu preciso ter? Qual é a via de administração, né? Quais são as características dessa via de administração? Depois disso tudo, eu faço a escolha da minha forma farmacêutica ideal. E se eu faço a escolha da minha forma farmacêutica ideal, eu vou fazer a seleção do IFA e dos recipientes. Quando eu tenho o IFA e os recipientes, vou fazer o quê? A pesagem. Eu vou pesar, né? Eu vou ter a quantidade, a massa correta do recipiente e do IFA, para que eu possa fazer a mistura, que é o primeiro processo, né, para a obtenção de fórmulas farmacêuticas sólidas. Mistura. Tudo bem, gente? Em relação a operações farmacêuticas? Depois eu posso...
Então, depois eu posso deixar um vídeo bem curtinho para vocês lá, sobre operações farmacêuticas, tá? Mas não vai cair na prova. Então, tá, eu fiz a pesagem do meu IFE dos meus recipientes e fui para a mistura, né? E essa mistura, gente, ela pode acontecer de inúmeras formas. Eu digo formas, equipamentos. Eu posso utilizar vários métodos para fazer mistura. Quando eu faço essa mistura em pequena escala, por exemplo, se nós fôssemos fazer granulados lá no laboratório, a gente ia usar sacos, né, sacos mais resistentes, sacos de plástico mesmo para fazer a mistura, tá? Porque tem uma técnica de mistura em saco, e essa técnica é realizada geralmente em farmácias de manipulação, onde você tem, geralmente, uma quantidade pequena, né, de misturas de pós a se fazer, tá? Mas acredito que a maioria das farmácias de manipulação, pelo menos as que estão mais consolidadas, e que tem um fluxo maior, já utilizam equipamentos mesmo, misturadores. Eu vou falar sobre eles. Então, depois da mistura, eu posso ter como forma farmacêutica final o pó farmacêutico, tá? E eu vou falar, hoje nós vamos falar sobre o pó especificamente, mas também, depois da mistura, eu posso ter a compressão direta desse misturado aqui, dessa mistura, que vai formar um comprimido. Posso ter também, da mistura, o preenchimento de cápsulas, mas posso também, a partir dessa mistura, passar para a granulação, para o processo de granulação, a gente vai ver na próxima aula, né, os tipos de granulação, via seca ou via úmida, os granulados, e em seguida a compressão desses granulados para obter um comprimido, e também posso obter cápsulas a partir de granulados. Então, essa é as etapas de um processo de obtenção de uma forma farmacêutica sólida. Isso cai na prova, tá? Isso aqui cai na prova. Então, vamos contextualizar o assunto de hoje. Então, a maioria das matérias-primas farmacêuticas ativas e inativas estão na forma sólida, isso a gente já sabe, né? A gente utiliza essa conotação, forma física do material, preparação farmacêutica, que é o pó medicamentoso. Então, a gente chama pó para a forma física de uma matéria-prima ou para uma preparação farmacêutica, que são os pós medicamentosos, né? Embora o uso de pós medicamentosos na terapêutica seja limitado, eu falei anteriormente, né? Hoje pouco se tem na prateleira aí da farmácia, forma farmacêutica como pó, né? Geralmente se tem granulado. Eu falei já de algumas desvantagens do pó, vou reafirmar aqui logo mais, mas vocês já sabem que os pós têm partículas tão pequenas que acabam tendo uma alta coesão, formam, assim vão formar os aglomerados, tem um fluxo ruim, às vezes péssimo, e isso vai influenciar na homogeneidade da dose, né? Ou mesmo até no uso, né? Na aplicação do produto, vamos supor, sobre a pele. Então, por isso que o pó como forma farmacêutica final, né, ele tem um uso limitado na terapêutica, né? Então, seu emprego na preparação de outras sólidas farmacêuticas é muito mais extenso. Tudo bem, gente? Fármaco sólido, mais diluentes, eu tenho comprimidos. Só um exemplo. Dissolvido ou suspensos os pós, eu tenho uma forma farmacêutica líquida. Incorporada em formas farmacêuticas semissólidas. Então, isso aqui, isso que eu acabei de falar aqui para vocês, tá nesses quadrinhos coloridos, é só para mostrar para vocês o quanto que o pó, enquanto matéria-prima intermediária, ele é utilizado para obtenção de todos os tipos de formas farmacêuticas, sólidas, líquidas e semissólidas, tá? E aí, nós temos aqui esse quadro, onde eu mostro a vocês, o mesmo que eu mostrei lá anteriormente, como se dá, né, quais são os tipos de formas farmacêuticas sólidas que nós temos, né, quais são os exemplos, na verdade, as apresentações de formas farmacêuticas sólidas. Nós temos os pós com produto terminado, pós medicamentosos, mas os pós também podem servir para a obtenção de grânulos e pellets, que vão servir também como produto terminado, ou produto que vai ser utilizado para a produção de comprimidos, tá? De comprimidos ou de cápsulas também, né? Os pós para cápsulas e os pós também para comprimido, quando a gente faz a compressão direta.
Mas se vocês forem perceber aqui, olha a quantidade de produtos, né, de apresentações de fosfarmacêuticas sólidas. Eu tenho comprimidos revestidos, drages, né, grânulos e pellets revestidos, né, cápsulas revestidas, cápsulas duras e assim por diante. Então, é só para mostrar para vocês as formas de apresentação das fosfarmacêuticas sólidas. E o que são os pós, né? A gente tem que falar o conceito, não dá para sair desse roteiro, né? Então, os pós são preparações farmacêuticas constituídas por partículas sólidas, livres e secas, mais ou menos finas, devendo apresentar, dentro de cada categoria, uma certa homogeneidade entre as partículas que a constituem. Isso segundo lá o PRISTA, que é um livro de farmacotécnica. Segundo a Anvisa, forma farmacêutica sólida, contendo um ou mais princípios ativos, secos e com tamanho de partícula reduzido, com ou sem excipientes, tá? Muito difícil você ter um pó sem excipiente, vou logo dizendo, tá? A Anvisa tem esse conceito aí um pouco antigo. Gente, os pós são preparações farmacêuticas sólidas, então, formadas por partículas secas de granulometria variável. Tá aqui, gente, mais uma desvantagem. Quando eu falo em granulometria, eu falo em tamanho de partícula, tá? Né? Tamanho de partícula. E aí, a granulometria dos pós, ela pode variar entre 1 a 10 mil micrômetros. Por ela ter uma ampla faixa de tamanho de partículas, os pós, quer dizer, o que acontece? Isso vai afetar uma das principais características ou propriedades que uma forma farmacêutica sólida tem que ter, a homogeneidade. Anotem isso aí, a homogeneidade dos recipientes com o IFA, né? Então, os pós têm uma ampla faixa de tamanho de partícula, e isso pode afetar a homogeneidade da forma farmacêutica final. Segundo a... Diga. Eu posso tirar uma dúvida? Uhum. Peraí, desculpa que o barulho tá horrível aqui da rua. Diga. Prof, é o seguinte, quando a gente vai preparar é uma dúvida. Quando a gente vai preparar um comprimido, todos eles passam por esse processo de granulação e depois que faz o comprimido? A maioria, né? Como eu falei anteriormente, você pode obter comprimidos por via direta, com pressão direta, ou seja, eu pego meus pós lá, misturo com meu IFA, né? Mas para isso, os pós têm que ter características físicas adequadas e eu faço uma compressão direta na máquina de compressão. Tenho comprimido a partir dos pós. Mas, se eu não tenho pós adequados para compressão direta, eu faço a obtenção do comprimido a partir de um granulado. Então, aí já é um outro processo. Eu pego esse pó, granulo esse pó, formo o granulado e a partir do granulado é que eu vou fazer a compressão desse granulado para obter um comprimido. Perfeito, é porque eu só estava lembrando aqui, prof, de uma aula que a gente teve lá na farmácia universitária, aí eu vi que a gente até fez também as granulações, etc. Aí eu queria só deixar esclarecido na minha cabeça mesmo. Isso. Então, a gente pode fazer isso de duas formas. Compressão direta dos pós ou granulação, e após a granulação, obtendo os grânulos dos pós, eu faço a compressão. Tudo bem? Beleza? E, então, gente, segundo a USP, né, a Farmacopeia Americana, pós são misturas de fármacos ou substâncias químicas secas e finamente divididas que podem ser destinadas para uso interno, pós-orais, ou externo, pós-tópicos. Gosto muito mais desse conceito aqui da Farmacopeia Americana. Eu acho que ela define bem o que é um pó. Então, se for para ficar com o conceito, a gente fica com esse, né? Porque aí sim você fala em pós quanto forma farmacêuticas, é misturas de fármaco ou substâncias químicas secas, finamente divididas, que podem ser destinadas ao uso interno, pós-orais, ou externos, pós-tópicos. Tá aqui, ó, uso de alguns pós de uso interno, gastrol, estomazil, paracetamol, tá, o eno, mas nós temos também pós de uso tópico, né, não coloquei exemplo aqui, mas nós temos aí alguns pós ainda no mercado de uso tópico, tá?
E quais são as características que esses pós devem apresentar para que eles possam ser utilizados na obtenção de uma forma farmacêutica sólida? Não ser irritante, compatibilidade química entre os recipientes, ter boa aderência e dispersibilidade e ser capaz de adsorver líquidos, tá? Então, essas são algumas das propriedades ou características que os pós devem apresentar. E aí nós vamos para a vantagem. A gente vai falar cada uma de maneira mais específica, tá? Primeira vantagem dos pós, maior estabilidade que líquidos. Isso é fato. Gente, por que que os sólidos são mais estáveis que os líquidos, quimicamente falando? Porque também pela ausência da água, né? Porque não tem água? Perfeito, essa é a primeira questão, né? Não tem água, né? São substâncias que estão ali livres, isentas de solvente, de água, né? A gente sabe que a água é um dos principais, digamos assim, opositores, né? Um dos principais consequências da falta de estabilidade de uma formulação. Então, claro, está no estado sólido isento de água, óbvio que isso traz muito mais estabilidade quando comparado a uma forma farmacêutica líquida ou semissólida. É mais fácil de acondicionar, né? É mais fácil ao transporte, é mais fácil a administração e armazenamento quando comparado aos líquidos, por exemplo, e mesmo até às formas farmacêuticas semissólidas em relação ao acondicionamento também. Mascara melhor o sabor desagradável, é o caso de cápsulas ou comprimidos revestidos e pós-efervescentes. Vejam, se você tem uma forma farmacêutica líquida que você vai fazer o uso interno, né? Os adjuvantes e o fármaco está ali dissolvido, né? Ele está líquido, você vai sentir muito mais o sabor do que um comprimido que está compactado, né? Você pode até sentir ali, a priori, um amargor, às vezes, de algum fármaco, mesmo com revestimento. Mas você tem muito mais formas de mascarar, você pode usar um revestimento docinho, é o caso das drages, que é açúcar, né? Você pode utilizar outros tipos de revestimento também, que vão mascarar esses sabores que por muito Professora, Oi. como é que faz nessas dragas esse revestimento com açúcar que a senhora disse? Tá, a gente vai falar sobre drages quando a gente for falar de comprimidos. Mas o revestimento das drages por açúcar é o seguinte, são vários revestimentos que se faz, são múltiplas fases de revestimento com um xarope, por exemplo, com uma solução de açúcar. Então, você tem primeiro o comprimido, você faz o comprimido, né, num tamanho reduzido, e aí esse comprimido vai passar por a gente chama de tanque, né, ou drageadora, é um tanque, na verdade, um tanque redondo, né, em que o comprimido ele fica rodando e uma bomba fica aspergindo esse líquido, que é o xarope, e ali você tem uma temperatura alta. Então, o que acontece? Quando o líquido ele é aspergido sobre o comprimido, sob uma temperatura X, uma temperatura alta, ele seca rapidamente em cima do comprimido e vai formando essas capinhas. Eu estou falando capinha, assim, de maneira bem vulgar, sabe? Para vocês entenderem. Então, vai formando essa capinha. Eu sempre comparo as drages, porque é o mesmo método utilizado, drageamento, aos confetes de chocolate, esses M&M's, sabe? Esses M&M's aí, que é docinho, tem uma capinha, né? Aquilo ali é um drageamento que se faz. Então, são vários jatos, você asperge sobre o teu núcleo, né, no caso de uma drage, o núcleo de um comprimido, você fica ali aspergindo uma solução de açúcar, um xarope, né, sobre esse núcleo, secando até que se forme uma capa, um revestimento, né, de açúcar bem sólido, e aí, por isso que você tem aquela superfície lisinha, depois a drage também passa por um processo que a gente chama que é de alisamento, né, ou mesmo é como se você estivesse engraxando mesmo na flanela, deixando o brilho e tal, por isso que ela tem essa característica. Então, as drages são muito utilizadas por algumas empresas farmacêuticas, não só para mascarar o gosto amargo de alguns fármacos, mas também até para dar identidade ao seu produto, né, é o caso aí da Neosaldina, por exemplo, né, que ganhou o mercado até hoje, a Neosaldina está no mercado e ganhou o mercado pela característica dela,
que é o quê? Ela é marrom, ela é brilhosa e é docinha, né? É uma draja. Entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Valeu. Então, uma outra vantagem dos pós são doses mais exatas para doses unitárias, são o caso dos pós divididos, cápsulas e comprimidos. É muito mais fácil você fazer uma dose unitária com cápsulas pós-divididos e comprimidos do que com o líquido, por exemplo, né, que você tem que medir ali numa colher ou num medidor específico. Isso diminui a chance do paciente fazer uma dose incorreta, por exemplo, tá? Outra vantagem, maior facilidade em se obter liberação controlada ou liberação modificada. Por quê, professora? Porque eu tenho o que nós chamamos de revestimentos, né? A Cris perguntou aí mais cedo sobre um encapsulamento, qual é a diferença de encapsulamento para uma cápsula? Encapsulamento é um processo de revestimento. Eu tenho várias formas de se obter uma forma farmacêutica sólida de liberação modificada, por quê? Primeiro, porque eu tenho a opção de revestir essas formas farmacêuticas sólidas. E o revestimento, gente, ele sempre é feito de um material que é resistente, por isso que o nome é revestimento. Ou é para proteger o fármaco, ou é para mascarar o sabor desagradável, revestimento, tá? Nós vamos falar sobre revestimento também. Ou é para possibilitar a liberação modificada. Quando eu quero ter uma liberação modificada, eu vou revestir esse comprimido, essa cápsula, ou essa draja, com polímeros, por exemplo, né? Que vão, em contato com a água, vão virar um gel, e assim o fármaco fica ali preso no núcleo, né? No núcleo sólido ainda do comprimido, por mais tempo, e você tem uma liberação modificada, tá? Velocidade de solução é mais rápida que comprimido e cápsulas? Sem dúvidas. Gente, quanto menor o tamanho de partícula, mais rápido é a dissolução, né, dessa forma farmacêutica quando em um ambiente, em meio a um solvente, né? Então, claro que um pó, ele vai se dissolver muito mais rápido do que um comprimido e do que uma cápsula, que ainda vai ter que entrar em um processo de desintegração, tá? Essa é uma vantagem do pó enquanto forma farmacêutica final, quando comparada a comprimidos e cápsulas. E o preparo é relativamente simples, eu mostrei para vocês ali no início, né? A gente tem a pesagem, né? A mistura, a seleção, né? Que a gente vai falar sobre seleção, que não deixa de ser a homogeneização, que é a homogeneização do tamanho de partícula, e por fim, você tem os processos ou granulação ou compressão, tá? Ou enchimento de cápsula, se for o caso. Então, o preparo realmente é relativamente simples, mas tem uma questão. Apesar de ser relativamente simples, você precisa de maquinário específico, tá? Precisa de maquinário específico. Então, para você ter um laboratório de sólidos, por exemplo, você tem que ter, no mínimo, uns 5 equipamentos, para começar, tá? Então, tem muitos equipamentos que são específicos e são necessários para obtenção de formas farmacêuticas sólidas, diferente de uma pomada, para se obter uma pomada, ou para se obter um líquido, que por muitas vezes você faz só a medição, né, utilizando vidraria mesmo. Já a forma farmacêutica sólida não, você precisa de equipamentos. Desvantagens. Tá, pode ser uma desvantagem, o sabor desagradável de alguns fármacos, né, mas a gente já viu que tem várias formas de mascarar, né, essa questão. Quem já tomou metronidazol, quando faz o uso do comprimido, já sente de cara, né, o amargor do comprimido, realmente não tem nem como, é difícil, porque realmente o metronidazol, ele é muito amargo, não são adequados para administração de pequenas doses de fármacos potentes, por conta da variação de dose, não são adequados para administração de fármacos gastrosensíveis, por quê? Porque ele vai estar ali exposto, né? Os pós, tá? Por isso que aí, se ele é gastrosensível, esse pó, então eu vou ter que obter alguma forma farmacêutica intermediária, seja um grânulo, né? Seja um comprimido ou uma cápsula. E a instabilidade devido à elevada superfície de contato, falei sobre isso lá no início da aula, isso cai na prova. Então,
a sua instabilidade devido à elevada superfície de contato e problemas de absorção de umidade. Ou seja, gente, a maioria dos pós são higroscópicos. Ou seja, eles têm alta tendência a absorver água. Por quê? Por quê, gente? Alguém pode me responder? Porque eles não têm água, eu acho. Não sei, professor. Não. Eles são secos, eu nunca parei para pensar sobre isso. Que são ácidos. Não. Por que eles são higroscópicos, os pós? Olha a palavra, higroscopicidade. Porque eles absorvem muita água. Higroscópicos são que absorvem muita água, mas por que os pós são tão higroscópicos? Por que eles absorvem tanta água? Porque a superfície de contato é maior. Isso, muito bem, parabéns. Quem é? Rodrigo, é? Isso. Rodrigo, eu não vou te dar mais meio ponto, porque tá cheio de meio ponto, rapaz, tá? É para a próxima. Isso mesmo, gente, não se esqueçam. Quanto menor o tamanho de partícula, maior a área de superfície de contato, tá? Eu vou fazer igual o professor de cursinho com vocês, tá? Mas é isso mesmo, quanto menor o tamanho de partícula, maior a área de superfície de contato. E é por isso que os pós são muito mais higroscópicos do que os granulados, comprimidos e cápsulas, né? Por isso que se faz a granulação. Ó, tá aí, você cai na prova. Razões para se granular. Quais são as razões para se granular um pó? Para fazer um granulado a partir de um pó? Primeira delas, a alta higroscopicidade dos pós devido ao seu tamanho de partícula reduzido, que aumenta a área de absorção. Ok? Vamos lá, já deu uma questão da prova, hein? Classificação. Quanto ao número de componentes, tá? Então, gente, um pó, eu tô falando aqui enquanto forma farmacêutica, viu? Não se esqueçam disso. Então, um pó pode ser simples, são aqueles obtidos pela divisão de uma única substância, ou podem ser pós compostos, são aqueles obtidos pela mistura de 2 ou mais pós simples, onde todos os componentes formam uma mistura homogênea. Quanto à dispersão, eu tenho os pós a granel, acondicionados em recipientes a granel, né, e os pós divididos, acondicionados em doses unitárias, são casos laminados, os metálicos e os plásticos, são aqueles saquinhos, né, aqueles envelopes. Então, tá aqui, ó, um exemplo de pós a granel, com essa, é o caso aqui do estomazil, né, com essa boca larga, né, estou dando aqui os exemplos. Os subdivididos, que vêm em saquinhos, em unidades individuais, né, e aqui, em unidades individuais, embora a utilização de pós na terapia seja limitado, o emprego deles na preparação de formas farmacêuticas é amplo, são usados para cápsulas, pomadas, pastas e supositórios. Aqui é um outro exemplo também de pó a granel, também utilizado com a boca larga, tá? Quanto ao preparo, eu tenho pós utilizados para pronta utilização, né, a utilizar no momento, você já usa lá como ele vem, e os extemporâneos que eu vou ter que fazer ali na hora, né, o caso de suspensões e alguns injetáveis. Quanto ao emprego, produto intermediário é o maior emprego, matéria-prima, como adjuvante para obtenção de outras formas, de outras apresentações de sólidas, né, o caso de comprimidos, na obtenção de comprimidos, de cápsulas e granulados, ou também quando forma farmacêutica sólida final, como eu mostrei nos exemplos anteriores. Gente, eu vou falar aqui rapidamente de alguns problemas farmacotécnicos acerca de pós, tá? O primeiro deles é a questão da higroscopicidade, né? Então, os pós, eles têm, sim, uma grande capacidade de absorver a umidade do ar. Esse é um problema farmacêutico, e por isso que, muitas vezes, não se utiliza o pó como forma farmacêutica final. Temos aqui os pós delisquescentes, são higroscópicos que absorvem a umidade do ar, se liquefazendo parcialmente ou totalmente. Os pós-eflorescentes, que são substâncias cristalinas ou hidratadas, que, ao serem pulverizadas, o que quer dizer pulverizadas, gente? Ao serem quebradas, ou ao diminuir o tamanho dessas partículas, né, ou por trituração, ou por maceração, liberam água de cristalização ou de hidratação.
a água liberada do pó pode torná-lo pastoso ou chegar a liquefazê-lo, tá? É o caso da cânfora. Da cânfora e do mentol. Vou explicar para vocês logo mais. A mistura eutética é aquela que resulta da mistura de componentes sólidos, cuja proporção lhe confira o ponto de fusão inferior ao de qualquer dos componentes isolados, ou seja, trata-se de uma mistura de sólidos que se liquefaz ou se torna pastosa em temperatura ambiente. Gente, desculpa, essa mistura eutética é o caso classicismo da farmacotécnica, né, e que geralmente se tem em farmácia de manipulação. Na verdade, em qualquer lugar que queira manipular a cânfora. O que acontece? Esses géis aí de massagem, geralmente tem cânfora e mentol. Já perceberam? Por quê? A cânfora, quando macerada, quando misturada com mentol, elas tendem, né, a diminuir o ponto de fusão uma da outra. Por quê? São misturas eutéticas. Isso quer dizer o quê? Que quando eu faço a mistura, né, das duas e faço uma certa pulverização dessas duas misturas juntas, as duas se liquefazem, por isso elas acabam facilitando a obtenção de uma outra forma farmacêutica, tudo bem? Então, eu dei o exemplo aqui da cânfora e do mentol. Se a gente tivesse a oportunidade, a gente faz esse gel lá no laboratório, quando vocês misturam a cânfora e o mentol, daqui no grau com pichilo triturando, né, elas se liquefazem, porque são misturas eutéticas. Misturas explosivas, eu nem vou falar sobre elas, porque isso é muito incomum na farmacotécnica, tá? Aqui eu trouxe o exemplo de pós mega, ultra, super higroscópicos, eu dei o exemplo aqui do cloreto de cálcio, deixa eu ver, cloreto de alumínio, cloreto de sódio, tá? Pós-eflorescentes, né, acetato de sódio, ácido cítrico, cafeína, misturas eutéticas, tá aqui, ó, ácido salicílico e mentol, cânfora e salicilatos, deixa eu ver o que mais. Acho que esses são os mais utilizados, tá? Então, é só para exemplificar mesmo. Não se esqueçam que o principal problema farmacotécnico é, de fato, a higroscopicidade, tá? Gente, pós-higroscópicos, qual é o tipo de medida corretiva que nós podemos realizar para diminuir essa questão da higroscopicidade dos pós? Primeira coisa, armazenar em ambiente de umidade controlada. Gente, quando vocês entram lá no laboratório, quem já teve a oportunidade de entrar lá no laboratório, já percebeu que em cima da bancada a gente tem vários recipientes de vidro, né? Que parece assim, não sei, o que parece um de secadores ali, gente? Todos conhecem um de secador? Sim. O que vocês entendem por um de secador? Acho que tem Ele é usado para manter a baixa umidade em alguma substância que a gente queira. Isso. Por Tem que assim. ele consegue manter a baixa umidade? Porque tem sílica lá embaixo e é isolado do meio externo. Perfeito. Então, os dissecadores, eles são vidrarias, né, um tipo de vidraria que é feita para manter o ambiente controlado, ou seja, um ambiente controlado em relação à umidade, né? A sílica, ela absorve a umidade, então por isso que tem sílica ali dentro, e os secadores são muito utilizados para, inclusive, guardar e armazenar pós-higroscópicos, tá? Pós-higroscópicos. Então, uma forma de evitar a higroscopicidade dos pós é o armazenamento em ambientes, né, com umidade controlada, tá? A eflorescência, por exemplo, que é essa questão de alguns pós que se liquefazem, né, na temperatura ambiente, pode ser reduzida substituindo o sal hidratado pelo sal anidro, tá? Ou seja, um sal que não é hidratado, que não tem água. Então, essa é uma das medidas corretivas, tá? Outras medidas corretivas importantes para os pós, eu já falei, controle de umidade relativa do ar e temperatura, utilizando desmudificadores e ar-condicionado. Granulação. Por que é granulação? Eu falei anteriormente que a granulação
é uma razão pela qual eu preciso, por que eu preciso granular um pó? Justamente por sua higroscopicidade. Quando eu faço a granulação, eu aumento o tamanho de partícula. E se eu aumento o tamanho de partícula, eu diminuo quem? Quando eu aumento o tamanho de partícula. Superfície de contato. Superfície de contato. Perfeito, superfície de contato. Por isso eu preciso fazer a granulação de pós. A vedação, isso é fato, e a adição de substâncias absorventes, a exemplo do óxido de magnésio, dióxido de silício, coloidais. Esses pós aqui, gente, eles são pós que vão absorver a água e evitar que haja a absorção de umidade, né, pela forma farmacêutica final, no caso, a forma farmacêutica sólida. A mistura eutética, ela pode ser também contornada, interpondo entre os pós incompatíveis um pó absorvente. Normalmente, o absorvente mais eficaz à prevenção de misturas eutéticas é aquele que possui elevado ponto de fusão. Eu falei anteriormente, é o óxido de zinco, é o carbonato de magnésio, fosfato de cálcio. Todos esses adjuvantes farmacotécnicos aqui, gente, são pós utilizados, inclusive na obtenção de cápsulas e comprimidos, para evitar a questão da higroscopicidade, tá? Bom, eu acho que nem precisava aqui, a gente já falou sobre isso, né? Por que o estado sólido, né, da matéria, ele é muito mais estável do que o estado gasoso ou líquido? Vamos lá para as soluções farmacêuticas, líquidos semissólidos, porque à medida que eu tenho, né, uma matéria mais sólida, eu tenho o aumento das forças intermoleculares, ou seja, aumenta as ligações de hidrogênio e aumenta as ligações por forças de Van der Waals. Então, eu tenho sempre um estado muito mais estável quando a matéria está sólida. Bem, estrutura interna de um sólido, né, eu tenho sólido cristalino e sólido amorfo, não sei se vocês já viram isso lá na química farmacêutica, a professora Gabriela deve ter visto, se não viram, vão ver, então não vou me ater a isso aqui, mas eu quero que vocês saibam, quando o fármaco, o teu IFA, por exemplo, né, está no estado sólido cristalino, ele tem uma estrutura organizada, veja bem, aqui eu tenho uma estrutura organizada, no sólido amorfo eu tenho uma estrutura desorganizada, né, e essa organização espacial, ela traz muito mais estabilidade também a essa forma, tá? Pode possuir moléculas de água em sua estrutura, que são os hidratos, né, os hidratados. E o sólido amorfo, tem moléculas distribuídas de forma aleatória, né, tem maior velocidade de solução, porque estão desorganizadas, mas, em contrapartida, são muito mais instáveis quimicamente, tá? Então, é só para a gente fazer um comparativo, quando a gente fala, fármaco, ele é sólido cristalino. Não, o fármaco está na forma amorfa, então veja que existe aí as nuances, né, as peculiaridades de cada forma dessa, e a gente tem que entender e saber qual a melhor forma para se utilizar, o estado, né, do fármaco ou do IFA para se utilizar numa forma farmacêutica sólida. Propriedades desejáveis para pós, em termos de pós que são utilizados externamente, de uso externo. Primeira coisa, eu preciso ter um pó fino, uniformemente dividido, que tem uma boa espalhabilidade, macios ao toque, não irritante à pele e de livre escoamento, ou seja, de um bom fluxo, tá? Tem que ter bom fluxo. E para o uso interno, quais são as propriedades que esse pó tem que ter? Fino, uniformemente dividido, velocidade de solução e biosolubilidade dependem do tamanho da partícula. Gente, o que eu quero dizer com velocidade de dissolução? O que eu quero dizer com isso? Velocidade de solução. O tempo que o medicamento vai ser absorvido? Não, aí não especificamente. Vai interferir no tempo, né? Mas o que seria dissolução? Vamos começar por dissolução. O que é dissolução? Todo mundo já sabe? É a velocidade com que ele vai se distribuir. Distribuir? Solubilizar. Eu acho que a gente... Tá. Solubilizar. Olha a palavra, dissolução, né? A dissolução é a capacidade,
tá? Vamos falar de fármaco, tá? Ou de uma molécula, ou de uma partícula sólida. É a capacidade que um sólido tem de se dissolver no meio. Isso é dissolução, né? Então, a velocidade de solução é o tempo que essa partícula sólida, ou esse fármaco que está em forma sólida, leva para se dissolver, estar disponível no meio, né? Porque quando uma molécula se dissolve no meio, ela está disponível, né? Então, veja bem, a velocidade, a biodisponibilidade, que é o momento em que o fármaco está disponível no meio, disponível no nosso organismo, para ser absorvido, para causar o efeito terapêutico e, aliás, ser absorvido, distribuído e causar o efeito terapêutico, depende da velocidade de solução. Isso é questão de prova também. Então, a biodisponibilidade, ela depende da velocidade de solução. Gente, já que vocês entenderam agora o conceito de solução, que é o quê? Capacidade que uma partícula tem de entrar em solução no meio, de se dissolver. Eu pergunto a vocês, quem tem maior velocidade de dissolução? Um pó medicamentoso, um granulado, um comprimido ou uma cápsula? Ou um líquido? Fui longe, né? Primeiro. Fiquei em dúvida entre o pó e o líquido, mas eu acredito que seja o pó. Eu acho que seja o líquido. Não, o líquido não entra, o líquido já está solubilizado. Olha, gostei. Olha, gostei cada um colocou numa escadinha, muito legal. O Kelton disse que estava em dúvida entre o pó e o líquido. Acho que não sei quem foi a Gabriela que falou aí. A Emily, professora, errei de novo. A Emily, para anotar aqui. Eu estou fazendo agora aquela gravação de voz e nome, né? A Emily falou que acha que é o líquido. E o Rodrigo, por fim. Mas o Rodrigo tem razão. Quem? O Rodrigo tem razão, realmente. O Rodrigo disse que não, porque o líquido já está dissolvido, né? Tá vendo que uma coisa complementa a outra? Realmente, de fato, o líquido já está dissolvido. Quando você tem uma solução, a gente vai ver isso lá em Farmacotécnica 2, que são sistemas dispersos, né? Quando você tem a solução, água e açúcar, o que acontece? O açúcar está dissolvido ali, né? Está completamente dissolvido. Então, já está pronto para ser absorvido, porque ele está dissolvido. A mesma coisa é uma farmacêutica líquida, o fármaco está dissolvido, então está pronto já para ser absorvido, nem vai passar pelo processo de solução. Por isso que o líquido, sim, é o que tem velocidade, na verdade não vai ter o processo de solução, mas é quem vai ter a biodisponibilidade mais rápida. Essa seria eu mudando o meu entendimento, só para vocês absorverem essa questão, mas tá certo, realmente não vai ter dissolução para os líquidos, por quê? Porque já está dissolvido. Agora, entre um pó, um granulado, um comprimido e uma cápsula, sem dúvidas, o pó, por ter um menor tamanho de partícula, vai entrar em processo de solução mais rápido, por isso, a biodisponibilidade também vai ser mais rápida, né? E aí depois tem um comprimido, a cápsula, depois eu mostro para vocês um esquemazinho mostrando quem vai ser mais rápido, quem vai ser mais lento, porque isso aí cai na prova também, tá bom? Então, para uso interno, eu preciso dessa fina, a partícula fina e uniformemente dividida, para quê? Para a velocidade de solução e a biodisponibilidade serem adequadas, né? Porque elas dependem do tamanho de partícula. Muito bem, obrigada pela participação aí de todos. Beleza, gente, a gente já viu conceito, já classificou, já viu as vantagens e desvantagens, agora a gente vai para a questão do controle de qualidade, ou caracterização mesmo. Como é que se faz a avaliação da qualidade dos pós, né? Primeira coisa, gente, é a análise granulométrica. A análise granulométrica, ela vai tratar de área superficial e porosidade, porque ela vai tratar de tamanho de partícula. Então, na análise granulométrica, eu vou ver tamanho de partícula, tá? Densidade. Por quê? Densidade, se todos lembram aí, deixa eu colocar aqui a minha. Densidade, deixa eu ver, gente, se eu consigo. Densidade é o quê, gente? É massa sobre volume, certo?
massa sobre volume. Só que eu quero que vocês fiquem ligados nisso aqui, ó, tá? Essa proporção aqui entre densidade e volume é o quê? É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Direto. Direto? Inversamente. É inversamente proporcional. Quanto maior a densidade, menor o volume. Pensem lá, lembra daquele negócio lá, um quilo de algodão e 1 quilo de metal, de aço, né? Qual é a diferença? É o volume, porque a massa vai ser a mesma, é 1 quilo, mas o volume, a densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior, o aço é mais denso, por isso que o volume é menor. O algodão é menos denso, por isso que o volume é maior. Então, vejam bem, gente, a densidade de partículas sólidas ou de pós, ela vai ser de suma importância para a obtenção de formas farmacêuticas sólidas. Por quê? Porque ela vai afetar o volume. Então, vejam bem, se eu vou fazer encapsulamento, onde eu vou ter preenchimento de um espaço, ou seja, eu vou trabalhar com volume também, além da massa, porque eu tenho aquelas cápsulazinhas lá, todas têm um volume apropriado, tá? Cada uma tem um volume apropriado, né? A massa é a mesma, mas o volume pode diferenciar dependendo da densidade do pó. E isso, gente, pode afetar algo que eu falei lá no início, que é de suma importância para as formas farmacêuticas sólidas, que é a homogeneidade, que vai interferir o quê? Na dose. Então, pós que têm densidade muito baixa não são apropriados para fazer enchimento de cápsulas, por exemplo. Por quê? Porque eu vou ter um volume muito maior. Por isso que se faz o ensaio de densidade bruta, compactada e densidade real. Gente, é aquele, enfim, quem já fez farmacotécnica 1 aqui, a gente faz aquele ensaio de densidade compactada, que você pega lá a proveta, bate 30 vezes na bancada, compacta, primeiro você anota o volume do pó sem ser compactado, que a gente chama de densidade bruta, depois você faz a compactada, né, e utilizando uma equaçãozinha, você vai ver qual é a densidade real desse produto, tá? Por isso, e a gente tem que fazer isso para fazer a escolha de pós que vai ser feito para o preenchimento de cápsulas, tá? Então, vejam que a densidade é um fator importantíssimo para a qualidade e uso de pós como forma farmacêutica, tá? Tanto final quanto para a obtenção de formas farmacêuticas intermediárias. Outra forma de avaliar a qualidade dos pós é a propriedade geológica de fluxo, né? Então, eu preciso fazer o fluxo. Como é que esse pó escoa? Escoa bem? Tem fluxo bom, ruim, irregular? Isso também vai interferir na obtenção de comprimidos, na obtenção de granulados e cápsulas também, né? Porque esses pós, eles precisam fluir por superfícies metálicas. Eu faço também a qualidade em relação à umidade, em balanças de umidade e uniformidade de conteúdo, tá? Então, isso cai na prova, tá? Esses são os métodos os quais eu preciso realizar para avaliar a qualidade de pós. Análise granulométrica, densidade bruta e compactada, propriedades geológicas de fluxo, umidade e uniformidade de conteúdo, tá? Gente, tudo bem aqui? Tudo sim, professora. Beleza. Olha, coesão e fluxo. Eu falei para vocês que os pós, eles têm, né, devido ao tamanho de partícula muito reduzido, eles têm essa questão da coesão, né? Que é essa capacidade, né, das partículas ficarem aderidas uma a outra e formar aqueles aglomerados. A gente faz esse ensaio de coesão, né, e fluxo, porque, veja bem, vamos logo fazer um trocadilho. O que a coesão tem a ver com fluxo, meu povo? Olha lá, coesão é a capacidade que as partículas têm de se agregarem, tá? Entre si. E fluxo é a capacidade de escoamento, de escoar, né? De maneira mais fácil. O que a coesão tem a ver com fluxo? Alguém pode me dizer?
Acho que a coesão dificulta o movimento das partículas, consequentemente o fluxo. Muito bem, perfeito. Bem, se as partículas são muito coesas, isso de fato vai propiciar a aglomeração, né, a formação de aglomerados, e vejam bem, gente, quanto menor a uniformidade das partículas, ou seja, quanto mais ampla a faixa de tamanho de partícula em pó, mais difícil vai ser a coesão. Se você misturar ali milho, arroz e batata, o escoamento disso tudo junto vai ser bem mais complicado que você escoar só o arroz. É só pensar nisso. Então, tem tudo a ver o que eu acho que foi o Rodrigo, né, que falou. Foi. Então, é isso, é o que o Rodrigo falou. Então, por as partículas terem muita coesão, isso vai dificultar o fluxo, né, o escoamento dessas partículas. E aí, como avaliar a propriedade de fluxo de pó? Gente, a gente faz um ensaio de ângulo de repouso, né, é um ensaio muito simples que a gente faz, aqui, ó, só para explicar para vocês, já que a gente não vai ter oportunidade de fazer agora, mas a gente utiliza aqueles suportes que a gente utiliza para colocar funil, Becker, fazer geralmente algumas análises químicas, né? É um suporte. Nesse suporte eu coloco um funil, né? Uma régua que medindo embaixo eu coloco um papelão, eu e a Cássia, a gente arrumou lá uns troços lá, colocamos um papelão, e aí você, aqui no funil, você vai escoar o pó que você quer conhecer o ângulo de contato. Por quê? O ângulo de repouso. Por quê? O ângulo de repouso, gente, vai me dizer se esse pó flui bem ou se esse pó tem um fluxo ruim, tá? Por quê? Pós com ângulo de contato maior que 30, eu tenho um bom fluxo. E pós com ângulo de contato menor que 40, eu tenho um fluxo ruim, e aí eu tenho necessidade de adicionar o que nós chamamos de agentes deslizantes, que vão melhorar o fluxo desse pó. Então, veja, esse ângulo aqui que se faz com a base é o que nós chamamos de ângulo de repouso. Quanto maior esse ângulo, né, aliás, menor, gente, desculpa, tá? Menor que 30. Quanto menor esse ângulozinho, isso quer dizer que ele escorre mais. Quanto maior esse ângulo, isso quer dizer que ele vai ficar uma pilha, né? Ele vai ficar uma pilha, ou seja, por quê? Porque ele não escoa bem. O que eu quero aqui é que ele escoa, né? Ó, veja bem, quanto menor o ângulo de contato, ó, por exemplo, se fosse deixa eu voltar aqui, fazendo esse aqui. Tá vendo esse aqui, a altura dele, o ângulo de contato dele tá aqui, ó, tá? O ângulo de contato dele tá aqui. Eita, mas tá ruim. Ó, se eu tivesse uma pilha assim, o ângulo seria menor. Então, quer dizer o quê? Se ele tá, quanto menor esse ângulo de contato, mais fluido ele escoa mais, né? Então, ele tem a capacidade de se espalhar melhor sobre a superfície, quando comparado a esse que tem um ângulo maior e que forma um cone maior, uma altura maior. Por isso que a gente usa a régua aqui também para medir. Aí eu faço isso com amido, faço isso com arroz, com açúcar, com farinha, porque é isso, né? Ó, quando o pó é muito fino, provavelmente eu vou ter um escoamento ruim. Quando um pó tem um tamanho intermediário, eu já vou ter um fluxo muito bom. Se o pó tem um tamanho de partícula muito amplo, eu vou ter um escoamento ruim. Então, por isso que a gente faz esse teste, tá? Tudo bem, gente? A importância do ângulo de repouso para a gente conhecer o fluxo de um pó? Sim, professor. Provavelmente a gente vai fazer esse ensaio lá no estágio, tá? Já que a gente não está fazendo agora, provavelmente no estágio de manipulação a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui os parâmetros críticos em relação à utilização de pós na tecnologia de obtenção de farmacêuticas sólidas, né? Quais são os parâmetros? Primeiro, não se esqueçam disso, tá? Anotem aí. Tamanho de partícula, distribuição de tamanho de partícula, densidade e forma das partículas. Então, vamos ao tamanho da partícula. Qual é a influência do tamanho da partícula? Bem, o tamanho de partícula pode influenciar na coesividade e capacidade de fluxo, a gente acabou de ver isso, né? Quanto menor o tamanho de partícula, veja bem aqui, ó, quanto menor o tamanho de partícula, tá? Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a sua coesividade,
mas e também menor a sua capacidade de fluxo, tá? Menor a sua capacidade de fluxo. Quando eu tenho uma distribuição ampla da faixa do tamanho dessa partícula, o que acontece? Também baixa a capacidade de fluxo, é o que eu falei para vocês. Se eu escoar só o arroz, se eu fizer esse ângulo de contato só do arroz, você vai ver que ele vai ter um escoamento bom, um fluxo bom. Se eu misturar o arroz, farinha e feijão, eu já vou ter um fluxo ruim. Por quê? Quanto maior a ampla de tamanho de partícula, menor a capacidade de fluxo, tá? Densidade, né? Densidade. Gente, vamos lá de novo para a densidade. Quanto maior a minha densidade, menor o meu volume, o volume que eu vou ter ali, certo? Certo, gente? Certo? Não se esqueça, densidade, massa sobre volume, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, densidade. Ai, gente, eu sou tão ruim com esse negocinho, vamos lá. Massa, não, vou voltar, isso tá muito ruim. Descarta isso aí. Já sabe que densidade é massa sobre volume. Então, quanto maior a densidade, maior a capacidade de fluxo. Por quê? O volume vai ser menor, tá? O volume vai ser menor. E forma da partícula? Quanto mais esférica, ou seja, quanto mais redondinha, maior a capacidade de fluxo, tá? Maior a capacidade de fluxo. Por quê? Muito mais fácil você ter um fluxo de uma partícula redonda, bem esférica, do que uma partícula que não é tão esférica assim, tá? Gente, tudo bem em relação a esses parâmetros críticos? Outra coisa, acho que eu esqueci de falar, ó, aqui na densidade, tá? Aliás, na distribuição ampla da faixa. Quanto maior essa faixa, distribuição de tamanho, claro, menor a capacidade de fluxo, mas também é menor a coesividade, né? Porque a coesividade, ela só é maior quando as partículas são muito pequenas. Mas se eu tenho uma ampla faixa de tamanho de partícula, eu também diminuo a coesividade. Tudo bem, gente? Em relação a esse quadro, alguma dúvida? Mas Por aí mim, a sim. questão de diminuição do fluxo vai ser por causa das partículas maiores? Isso. Só que quanto maior o tamanho de partícula, menor a coesividade. Entendeu? Certo. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Então, gente, a gente já viu que tamanho da partícula é o principal fator de influência da qualidade e das propriedades de um pó, né? Seja ele como um pó farmacêutico, seja ele como um pó utilizado como matéria-prima para obtenção de formas farmacêuticas sólidas intermediária. O tamanho da partícula vai influenciar na velocidade de solução. Partículas pequenas aumenta a área superficial, ou seja, aumentam a sua biodisponibilidade, melhoram, otimizam a sua biodisponibilidade. Suspensibilidade, partículas não dissolvidas, uniformidade, partículas não dissolvidas, uniformidade dispersas em um veículo líquido. Pode influenciar também na distribuição e uniformidade desse conteúdo. O tamanho de partícula pode influenciar na penetrabilidade, ou seja, a gente dá um exemplo aqui de partículas que são inaladas, eu vou mostrar aqui para vocês, e não aspereza de pomadas e cremes. Então, o que eu estou querendo dizer é que o tamanho de partícula, ele além de influenciar na velocidade de solução, ele pode influenciar na obtenção de uma suspensão, ele pode influenciar na distribuição e uniformidade de uma forma farmacêutica líquida e semissólida, e sólida também, na penetrabilidade para absorção, partículas menores são absorvidas com mais facilidade, e também para a não aspereza de pomadas e cremes, onde você tem incorporação de sólidos, tá? Então, sobre tamanho e uniformidade de partícula, veja bem, a gente já falou sobre isso, quanto menor o tamanho da partícula, maior a velocidade de solução, maior a minha biodisponibilidade, tá? Só colocando aqui uma representação, e aí, gente, quanto menor o tamanho dessa partícula, mais fácil é para penetrabilidade, ou seja, para permeação em membranas. Por isso que isso melhora também a absorção de fármacos.
Outra coisa que o tamanho de partícula também pode afetar é se vai ter um efeito local ou sistêmico. Eu estou dando um exemplo aqui de aerossóis, por exemplo. Então, vejam bem. Formas nasais, faringe e laringe, tem que ter partícula maior, né, que 10 micrômetros. Veja bem, partículas entre 5 a 10 micrômetros, né, ou maior que 10 micrômetros, eu vou ter só efeito local, quando eu falo de aerossóis. Partículas entre 4 e 1 micrômetro, eu posso ter até efeito sistêmico. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, dependendo do tamanho de partícula, eu posso ter um efeito local ou um efeito sistêmico. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a sua permeabilidade, ou seja, mais fácil ela vai ser absorvida por membranas para ter seu efeito. Tudo bem, gente? Tudo. Beleza. Tamanho de partícula também pode influenciar na velocidade de sedimentação em suspensões, até porque em suspensões eu tenho um sólido suspenso em um meio líquido no qual ele não é dissolvível, tá? Ele não é miscível, na verdade, tá? Conforto na aplicação dos produtos tópicos, né? Dependendo da forma também dessa partícula. E, claro, vai influenciar no enchimento de cápsulas e alimentadoras de compressoras. Então, o tamanho de partícula, ele pode influenciar em todos esses processos aqui de obtenção de formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas. E aí, gente, uniformidade de tamanho, que eu estava falando anteriormente. Quando você tem uma ampla faixa de tamanho de partícula, você acaba afetando a uniformidade, né? O que isso vai gerar? Veja bem aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma suspensão com diferentes tamanhos de partículas sólidas. Quando ela ficar em repouso, o que vai acontecer? A segregação, né? Segregação de partículas no repouso ou transporte. Isso pode, vamos supor que pós, né? Sejam pós divididos, né? Isso pode interferir na dose correta desse medicamento, porque a ampla faixa de tamanho de partícula, ela pode gerar a segregação de pó, seja numa forma farmacêutica líquida, seja numa forma farmacêutica sólida, tá? Aqui só para a gente trazer mais uma vez a influência do tamanho e uniformidade de partículas na produção de formas farmacêuticas sólidas, né? Então, o tamanho e uniformidade podem influenciar no processo de fabricação de medicamentos em relação ao volume, porque densidade é massa sobre volume, e a gente já sabe que quanto maior a densidade, menor o volume, e essa relação é inversamente proporcional. Influência do fluxo e propriedades de compressão. Variações do tamanho de partícula pode ocasionar a segregação de pós, até uma causa mais importante de falta de uniformidade de formas farmacêuticas sólidas, tá? E aí, agora, nós vamos para o preparo de pós. Vocês querem uma paradinha de 5 minutos? Eu vou falar agora só sobre as fases do preparo de pós, tá? Que é pulverização, seleção e mistura. Querem um intervalo de 5, 10 minutos? Por mim, tranquilo. Não Eu quero queria. esse intervalo. Eu também aceito. Aceita? Então tá bom. Ó, são 10 horas. 10h10 a gente volta, tá? Vou tomar um Tá bom. café aqui também. Beleza, gente. Vou parar aqui a gravação.